som. Boa noite. O coração está muito alegre de poder estar aqui de novo, né, para compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. E esse assunto que nós vamos dar continuidade, está falando muito alto mesmo no meu coração. E é esse assunto que Deus está falando comigo. Wagner, você quer romper no sobrenatural? Esse é o assunto. Você tem que praticar esse assunto, que o Jário vai colocar agora aí para a gente ver aqui, que é o poder da oração. Enquanto isso, abre a sua Bíblia lá, por favor, em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 21. Este verso, e tem outro que eu vou ler agora com vocês, eles estão me provocando muito, porque olha o que está dizendo nesse verso aqui. Vamos meditar nesse verso. João 20, 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Presta atenção. Assim como o Pai enviou a Jesus para fazer o que ele fez, impactando a geração dele, fazendo coisas tremendas na vida de outras pessoas, sendo um exemplo em todas as coisas, da mesma forma que Deus enviou Jesus para ele fazer tudo isso, Jesus nos enviou para fazer as mesmas coisas. Em João capítulo 14, aí pertinho, João capítulo 14, versículo 12, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Então, são esses dois versos que estão me provocando muito. Porque, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Eu, como nova criatura, filho de Deus, Jesus falou que da mesma forma como ele foi enviado pelo Pai dele, ele fez coisas tremendas, e tudo que ele fez, nós podemos fazer iguais e até maiores. Isso deve provocar a mim e você a sairmos de qualquer nível de mediocridade e rompermos no sobrenatural de Deus. Isso me provoca. E eu fico meditando, Senhor, como é que eu faço para fazer aquilo que você fez? Porque nós conhecemos a verdade. Aqui nesse púlpito você aprende muita verdade. Mas no dia a dia, quando nós somos confrontados, seja lá por uma enfermidade ou qualquer outra dificuldade, por que nós não agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos? E eu meditei muito. Muitas situações acontecem na minha vida em que eu ajo naturalmente como qualquer pessoa sem Deus age. Mesmo conhecendo tudo acerca, tudo entre aspas, né, que a gente nunca vai conhecer tudo nessa vida. Mas mesmo conhecendo, entre aspas, tudo acerca de saúde, de qualquer outra coisa, a gente age naturalmente. Primeira coisa que vem na minha mente, eu vou procurar um médico. Não que seja errado você procurar um médico. Mas se nós queremos andar no sobrenatural da mesma forma que Jesus fez, alguma coisa tem que acontecer conosco. E é isso que ele tem falado comigo desde abril, março, não lembro, que ele tem ministrado ao meu coração muito acerca da oração. E a cada dia que passa, ele vai ampliando ainda mais o meu entendimento. Mas ao mesmo tempo que ele amplia o meu entendimento no assunto, ele me cobra. Porque não adianta nós sabermos de uma coisa e não praticar. Então, ele me fez enxergar na vida de Jesus, na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, o segredo deles andarem no sobrenatural de Deus, que é uma vida intensa de oração. Então, eu escrevi aqui: Deus tem para nós uma dimensão de uma jornada cristã que é marcada pelo sobrenatural. Nós não devemos aceitar menos do que isso. O sobrenatural tem que ser para nós, queridos, como o ar que nós respiramos. Porque nós somos de cima, nós somos seres espirituais, um só Espírito com Deus, com o Espírito Santo. Então, nós devemos ter uma vida marcada pelo sobrenatural de Deus. Tá? E eu escrevi aqui também que o ministério de Jesus foi marcado pelo sobrenatural, não porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele.
Atos capítulo 10 e 38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, não porque ele era Deus, mas diz lá que porque Deus era com ele. Tá? Jesus, em essência, o seu Espírito era Deus. Ele é Deus encarnado. Mas em Filipenses capítulo 2, diz lá que ele esvaziou-se dessa condição de Deus, tornando-se semelhante a mim e a você. Tá? Ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo. Os atributos exclusivos da divindade, ele não operou quando esteve nessa terra. A onipresença, a onisciência, a onipotência. Né? Jesus, ele precisava ir de lugar em lugar. Ele não era onipresente. Ele não era onisciente. Tem uma passagem lá em Marcos 9 que ele pergunta para o pai de um menino endemoniado: há quanto tempo isso se sucede? Então, ele não sabia de todas as coisas. E ele também não usou do atributo de usar todo o poder, porque ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo e poder. Então, da mesma forma que ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo, nós também. Então, todos os milagres que Jesus fez nessa terra, ele não fez como Deus, ele fez como um homem, ungido pelo Espírito Santo. Porque Deus, ele não precisa ser ungido, porque ele é a própria unção. Então, se Jesus precisou ser ungido, isso nos denota que ele realmente operou todas as coisas nessa terra como Deus, como homem. Porque se ele tivesse operado como Deus, ele jamais poderia dizer para mim e para você que nós podemos fazer as mesmas obras. Que dirá maiores? Mas se ele disse que nós podemos fazer o que ele fez, e até mais do que ele fez, é porque ele operou como homem. Esse entendimento, queridos, é libertador. Tá? Isso tira de nós qualquer conceito de que, Jesus é Jesus, quem sou eu? Não, Jesus, embora ele nunca tenha pecado, mas ele andou nessa terra como homem. Tudo que ele fez foi como uma pessoa ungida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Entendendo isso, vamos dar prosseguimento. Então, você pode estar se achando muito indigno. Realmente, né? Nós somos limitados. Né? Em 2 Coríntios 4 e 7, diz que é um tesouro em vasos de barro. A glória de Deus está num vaso de barro, que é dentro de nós. Somos pessoas limitadas, mas mesmo assim, ele usa, independente das nossas limitações. E o que faz nós, seres limitados, sermos ungidos e usados de sobremaneira por Deus? Abre sua Bíblia lá, em Tiago, capítulo 5, 16. Ali fala a respeito de Elias. Elias, se você conhece a história dele no Antigo Testamento, está lá em 1 Reis, você vai ver que Elias, ele foi usado de forma extraordinária por Deus. Né? E a Bíblia diz, ressalta, que ele foi uma pessoa semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Preste atenção no final desse verso. O pastor Paulo até mencionou aqui. Aliás, o pastor Paulo falou muitas coisas que eu vou falar hoje aqui, né? Para confirmar que realmente o Espírito Santo está conosco aqui, querendo falar no nosso coração. Olha só, está escrito aqui. Na parte final do 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele vai e fala qual o segredo de Elias ter sido movido daquela forma que ele foi. Aí vai dizendo aqui: confessai as vossas culpas uns aos outros, isto nos denota que somos limitados, e orai, olha, orai de novo aí, uns pelos outros, para que sareis. Estou repetindo 16, tá? A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Agora sim, verso 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O que nós podemos entender aí? Independente das nossas limitações, como foi com Elias, Deus pode nos usar tremendamente. E qual é o segredo de Elias ter sido usado de forma tremenda, mesmo vivendo na antiga aliança? As orações que ele fez.
porque a Bíblia diz claramente aqui, ele bota que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e ele fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orava, e por estar nesse ambiente, Deus respondia, como o pastor Paulo falou aqui, Deus respondeu com fogo, e ele orou, o céu não deu chuva, orou novamente, o céu deu chuva, e entre esse inteirinho aqui, ele orou e desceu fogo do céu. Então, coisas tremendas aconteceram na vida de Elias, por quê? Porque ele orava. Então, nós podemos entender isso, que Deus só vai nos usar, mesmo nas nossas fraquezas e limitações, se nós orarmos. Está dando para entender? Vamos seguindo. Então, eu botei aqui, né? Mesmo sujeito às fraquezas, Elias fez o que fez, porque orava. Botei até o verso lá, 1 Reis 17, 1 e 1 Reis 18, 42. 1 Reis 17, 1, ele orou para o céu não dar chuva. E 18 e 42, ele orou novamente para que o céu voltasse a dar sua chuva. Consequência de uma vida de oração. Então, o fator que determina sermos usados por Deus, mesmo limitados, são as nossas orações. Amém, queridos? Então, essa passagem de 1 Timóteo 2:1 é muito própria. Está bem claro lá. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Né? Então, essa expressão antes de tudo, no grego, significa antes de tudo mesmo, tá? Não tem outro significado. É antes de tudo. Antes de qualquer coisa que nós executarmos, nós temos que orar. Está bem claro aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Então, a oração é o alicerce e o princípio de tudo o que fazemos nessa vida. Tudo. Sem oração, nós somos muito fracos. Nós não vamos conseguir produzir nada. Mais uma coisa que o pastor Paulo falou aqui, a respeito do machado embotado, vamos falar novamente aqui. O segredo de nós procedermos com eficácia em qualquer coisa que fizermos. Então, vamos fazer um resumo rápido, que eu falei nas 3 primeiras mensagens da série, por que devemos orar. São 2 motivos. O primeiro é para o estabelecimento da vontade de Deus nesta terra, assim como é no céu. Jesus falou isso no ambiente de oração. Ele estava nos ensinando, a nossa oração modelo, que os discípulos pediram para ele ensinar, e ele ensinou de forma muito simples, mas muito poderosa, o princípio que nós devemos ter na nossa vida de oração. Então, para o estabelecimento da vontade de Deus nessa terra, assim como é no céu, é no ambiente de oração, porque Jesus falou, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, para que a vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, agradável e perfeita, está em Romanos 12, 2, se estabeleça nessa terra, nós devemos clamar a Ele para que Ele faça isso. Ele estabeleceu este princípio, não por vontade dEle, não que Ele seja limitado, mas porque Ele não pode estar acima da palavra dEle, porque Ele, a palavra é uma coisa só, Ele não vai fazer nada nesta terra, a menos que nós clamemos a Ele em oração para que Ele faça algo a nosso favor. Nós falamos muito isso nas primeiras mensagens da série. Né? Se você tiver mais alguma dúvida, entra lá no YouTube e dá uma olhada lá para poder entender melhor sobre esse assunto. Tá? Então, eu peguei essa citação de John Wesley. Ele falou o seguinte, nos parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para Ele fazer. Então, Salmo 115:16 nos confirma isso, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, Jesus, Ele nos deu as chaves. As chaves, no contexto que Ele estava falando, são as nossas orações. Tudo que ligarmos na terra, será ligado no céu. E tudo que desligarmos na terra, será desligado nos céus. Se tu quer que Deus manifeste a sua glória no nosso meio, nós temos que ligar essa chave. Se nós negligenciarmos ligar essa chave, a glória de Deus vai ficar desligada, está bem claro. Tudo que ligarmos aqui na terra será respaldado por Ele no céu.
e tudo que desligarmos nessa terra será desligado por ele. Então, ele está à porta só esperando para que nós abramos a porta e deixar que ele governe no nosso meio. Tá? Isso aí nós falamos muito outra vez. Então, não podemos forçar Deus a fazer o que ele não deseja. Nossas orações não têm poder para isso. Tá? Mas podemos impedi-lo de fazer o que ele quer fazer por nós, se negligenciarmos uma vida de oração. Então, as nossas orações dão legalidade para Deus atuar nesta terra, manifestando a sua vontade. Amém? E aqui que vamos ficar praticamente na mensagem toda de hoje. Né? O segundo motivo que nós devemos orar, porque devemos ser imitadores de Deus. E eu olho para a vida de Jesus e vejo na vida dele uma vida intensa de oração, que foi o segredo do ministério de sucesso de Jesus. Então, foi o que o pastor Paulo falou aqui. Quem arranca pedras, Eclesiastes 10, 9 e 10, será maltratado por elas. E o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Nós focamos muito no fazer. Mas Jesus foi bem claro na palavra dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se nós não gastarmos tempo afiando o corte, nós vamos aplicar muita força. E nós não vamos ver os resultados sobrenaturais que ele nos prometeu, que nós lemos aqui no início, de João 14, 12. Tá? Eu estava vendo ontem com meu filho, o filme do Peter Pan. No início do filme fala exatamente isso. Ele estava com uma picareta, né, lá, atrás de uma pedra preciosa lá, e chegou um dado momento que ele estava com a mão toda machucada. E o Capitão Gancho falou para ele assim, cara, você está com a mão machucada porque não está afiado aqui, cara, me dá aqui isso aqui. Ele foi e começou a afiar o corte da picareta, depois entregou para ele, e ele, de modo bem simples, batendo lá, achou a pedra. E veio, caramba, muito legal. É isso mesmo, se nós não gastarmos tempo afiando o corte, tudo vai ser feito na força do braço. Na força do braço, queridos, não dá. Não dá. Tá? Então, esse foi o segredo do sucesso do ministério de Jesus, do sucesso dos apóstolos e da igreja primitiva. Nós vamos ver hoje aqui na palavra que eles investiam muito tempo afiando o corte nas orações. Tá? Então, tem uma citação do Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se ele pegou essa citação da Bíblia, né, porque eles eram cristãos. Eu sei que ele foi muito feliz. Essa frase é muito conhecida, né, por ele, pelos Estados Unidos. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado. Só para confirmar aquilo que a palavra diz. Ele fez sucesso numa citação bíblica. Eu não sei se ele conhecia, eu sei que essa frase aí foi muito feliz. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o corte. A gente sempre pensa o contrário, né? A gente quer gastar 6 executando, trabalhando, se esforçando. Mas, na verdade, a palavra nos ensina que a sabedoria é você inverter isso, é você investir tempo com ele nas orações, e aí, como consequência, as coisas vão começar a acontecer. Tá? Então, vamos lá. Então, é isso que eu falei ainda agora. Focamos muito no fazer, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão vamos trabalhar. Então, o Senhor ministrou muito essa semana. Eu tive que mudar todo o esboço da mensagem, porque ele falou muito comigo em relação a isso. Oração no secreto. É o segredo de andarmos em vitória. Oração no secreto. E ele me deu várias passagens. A base é essa passagem aí. Não precisa abrir, não. Está aqui na tela. Só anota aí para acompanhar depois. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, presta atenção, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha a recompensa, estando no secreto. Então, ele me falou muito de Davi. Eu até ouvi uma mensagem que eu achei muito interessante, o preletor falando exatamente dele. E foi o que o Espírito Santo falou comigo acerca dessa passagem de 1 Samuel 17, 34 e 37.
Vamos abrir? 1 Samuel 17, 34 e 37. Nós vamos entender o nível de vitória que nós conquistamos estando no secreto com o Senhor. 1 Samuel 17, versículos 34 e 37, está falando acerca do gigante Golias, que estava afrontando o povo de Deus, e ninguém ousava encarar aquele gigante. Mas Davi, ele tinha comunhão com Deus. E no secreto, olha o que ele diz aqui, verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do meu rebanho. Eu saí após ele, e o feri, livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei a mão à barba e feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será, da mesma forma, este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, por ele estar no secreto com Deus, então, para que ele mate um gigante em público, é necessário antes matar um leão e um urso no secreto. Então, Deus falou comigo, esse leão e um urso representa todos os entulhos da nossa carne, da nossa carnalidade. E as nossas orações em secreto com Deus têm o poder dele mandar fogo para purificar toda a impureza, todo o pecado que tenazmente nos assedia, que nos impede de correr a corrida. É no secreto. Se nós matamos um leão e um urso no secreto, queridos, quando você for executar a palavra de Deus diante das circunstâncias visíveis, você vai passar pelo gigante de forma tranquila, porque você afiou o corte. Então, a oração em secreto é fundamental para que você possa ter força para poder combater contra as circunstâncias promovidas pelo inferno do lado de fora. E Jesus, guarde isso aqui, no finalzinho de Mateus 6:6. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tem tudo a ver com Davi. Então, o Espírito Santo falou comigo e me deu 4 benefícios de uma vida de oração no secreto. 4 benefícios de uma vida de oração no secreto. A primeira, vida de oração no secreto geram recompensas. Lembra que Jesus falou? Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, a vida de oração no secreto, ele vai gerar recompensa. Olha a recompensa que Davi teve por matar esse gigante, e antes ele tinha matado o urso e o leão no secreto. Olha a recompensa que ele teve. Aí pertinho mesmo, 1 Samuel 17, versículo 25. Ele perguntou, né? Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Está falando de Golias. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. E Davi se interessou, claro. Perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Aí ele vai e fala, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Queridos, você só vai declarar com essa firmeza diante do gigante que aparece contra a sua vida, se você de fato estiver num ambiente de oração com o Senhor no secreto. Ele matou um urso e um leão no secreto, e fez daquele gigante uma formiga, porque é impressionante, ele conseguiu derrubar aquele gigante de uma forma tranquila, não fez esforço nenhum. Por quê? Porque ele não foi na força do braço, ele foi contra aquele gigante na força do Senhor dos Exércitos. Força esta gerada no ambiente de oração no secreto. Isso que aconteceu. E Deus falou ainda mais ao meu coração, Wagner, você quer saber que recompensa é essa que eu quero dar para todos os meus filhos? Aí ele respondeu para mim, eu mesmo, eu sou a sua recompensa. E me deu Deuteronômio, capítulo 10, é o 5º livro da Bíblia para os novos. Deuteronômio, capítulo 10, no versículos 8 e 9. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar
perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Antigamente eu li esse verso, eu ficava pensando, pô Deus, os levitas perderam todas as coisas materiais, né? Porque aqui está dizendo que eles não vão ter parte nenhuma herança aqui material. Tu és a herança dele. Mas Jesus falou comigo o seguinte, que quando a nossa herança é a pessoa de Jesus e mais nada, olha o que ele fala comigo. Wagner, gente, eu não escutei essa voz audivelmente, mas foi uma bomba no meu coração, eu entendi. Ele falou para mim assim, de forma pessoal, personificada. Me tenha como a sua recompensa, Wagner, e as demais coisas te serão acrescentadas. É isso que está em Mateus 6,33. A gente corre atrás das coisas, mas ele falou, se o meu povo simplesmente me tivesse como sua única recompensa, todas as coisas serão acrescentadas. Lembrei até de uma música muito conhecida, né? É impossível alguém estar perto de ti e não usufruir das tuas bênçãos. É impossível. Porque quando Jesus Cristo é a nossa única recompensa, nada do lado de fora vai tirar nosso foco. E nós sempre vamos colocar todas as coisas debaixo dos nossos pés. E vamos usufruir das coisas que Deus prometeu para nós de forma abundante e que jamais vai nos tirar do foco, como aconteceu com muitas outras pessoas no Novo Testamento. O pastor Hélio citou aqui de Demas, na quinta-feira passada. Demas, ele amou o presente mundo. Ele focou mais nas coisas dessa terra e abandonou a fé. Mas o alvo do apóstolo Paulo era diferente. Ele vivia dizendo, ele disse isso em 1 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho crido. O foco da fé de Paulo, da vida de Paulo, era Jesus, era o caráter de Jesus. Então, ele era a recompensa do apóstolo Paulo. E ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, porque Jesus era a recompensa dele. Mas isso tudo gera no ambiente de oração. Tá? Vamos entender mais. Vamos passando aqui. Segundo motivo, de vida de oração no secreto, ele nos capacita a transportar montes. Jesus falou comigo muito também nessa passagem. Abre lá, por favor, em Lucas capítulo 9. Nós vamos ver aqui o mesmo acontecimento descrito por, na verdade, 3 descreveram o mesmo acontecimento, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Então, em Lucas 9, vamos pegar, juntando as 3 narrativas, nós vamos ver a história mais completa. Né? Então, em Lucas capítulo 9, eu botei ali, né, para não esquecer. Não botei. Mas é Lucas capítulo 9, versículo 28, eu acho. Está dizendo que Jesus, ele levou consigo Pedro, Tiago e João para um retiro de oração. Está aqui. Lucas 9 e 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago e subiu ao monte a orar. Olha o segredo, orar. Ao monte, onde ninguém está vendo. Ao monte. Em Mateus 17, 20, volta lá um pouco, está falando da mesma situação. Acontece que quando Jesus e os discípulos descem desse ambiente da oração, se deparam com um menino que estava possesso por uma casta de demônios. E os discípulos não puderam expulsar. Os discípulos já tinham sido outorgados por Deus para poder curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, mas naquela situação específica eles não conseguiram expulsar aqueles demônios da vida do menino. E Jesus respondeu, em Mateus 17, 20 e 21, e Jesus lhes disse, eles haviam perguntado no verso 19, por que, Jesus, que nós não podemos expulsar aquela casta de demônios? E Jesus lhes respondeu no verso 20, por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Note aqui, dirás a este monte, capacita a transportar montes,
E Jesus fala o segredo dele ter transportado aquele monte. Verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão por meio da oração e do jejum. Ele não disse que uma das maneiras de expulsar aquela casta de demônios era a oração e jejum. Não, ele deu exclusividade. Só existe uma forma de expulsar aquela situação, aquele monte, através do jejum e da oração. Está bem claro aqui. Tá? Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, vai lá, está pertinho de Mateus, volta um pouquinho. Zacarias, capítulo 4, versículos 6 e 7, também fala a respeito de um monte. Monte, querido, simboliza um problema que não dá para ser resolvido de forma natural. É um problemão, é uma coisa impossível na nossa força do braço. Tem esse entendimento? Olha o que Zacarias disse. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, o anjo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 7, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás apenas uma campina. Então, esse monte, ele só pode ser removido no poder do Espírito Santo. E lá em Mateus 17, nós vimos que Jesus falou que aquela casta, ela não pode ser expulsa a não ser por meio da oração e jejum. Terão situações na nossa vida, querido, que nós só vamos conseguir derrubar aquele monte se nós estivermos num ambiente de oração e de jejum, no secreto. Em 1 Samuel 17, 26, voltando para Davi, lembra que eu falei que ele tinha matado um leão e um urso no secreto? 1 Samuel 17, 26, está dizendo aqui, eu vou ler de novo. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matasse o filisteu e salvar a honra de Israel? E ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Lembra, ele estava no secreto com Deus. Zacarias 4 e 7 diz, quem és tu, ó grande monte? E Davi falou do mesmo jeito, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse gigante aí? Ele vem contra mim contra espadas e lanças, mas eu vou contra ele, no nome do Senhor dos Exércitos, no poder do Espírito Santo, porque no secreto eu mato um leão e um urso, eu elimino aquilo que está atrapalhando de eu viver uma vida plena com Deus. E aí, quando eu encaro esse gigante, nada me será impossível, porque Jesus falou em Mateus 17, que se tivermos fé como um grão de mostarda, vamos dizer a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, acolá, e nada vos será impossível. Mas ele falou isso no ambiente, num contexto de oração. Então, o segundo benefício de uma oração no secreto é isso, nos capacita a transportar montes, problemas que só na força do Espírito Santo nós podemos resolver. Amém? Deu para entender? Qualquer coisa, assiste de novo e vai pegando. O Espírito Santo vai falar poderosamente contigo. Tá? Então, não há impossibilidade no ambiente da oração do secreto. Vocês conhecem aquela passagem de Marcos 9, 23, né? Tudo é possível àquele que crê, não é isso? Vamos ver o contexto que Jesus falou que tudo é possível ao que crê? Abre lá, por favor. Lucas 9, nós sabemos, é a mesma situação do menino com a casta de demônios que os discípulos não puderam expulsar. Que Jesus só pôde expulsar mediante oração e jejum, porque no dia anterior ele estava retirado, orando com os seus discípulos. E lá aconteceu a transfiguração, ele viu Moisés e Elias, né? Nós vimos na mensagem passagem que, estando ele a orar, o rosto dele se transfigurou, e a glória de Deus se manifestou ali de forma tremenda, por causa daquele ambiente de oração. Então, quando ele desceu do monte, ele se deparou com aquela situação. Então, Lucas 9, isso mesmo. Não, desculpa, é Marcos, gente. Desculpa, é Marcos 9. Então, Lucas diz que ele subiu ao monte para orar, né? E Marcos 9, ele está dizendo aqui, no verso 23,
O pai do menino está perguntando para Jesus: o que eu faço para que meu filho seja curado daquela situação que os teus discípulos não puderam fazer por mim? E Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Guarda aí. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus fez aquele milagre tremendo. E ele disse que tudo é possível ao que crê. Então, no mesmo contexto, no verso 28, quando entrou em casa, é a mesma situação, só que relatada por Marcos. Os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhe Jesus: aquela casta não pôde sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. O mesmo contexto das orações. Então, por que tem muitas vezes que nós declaramos algo e não acontece? Pastor Paulo falou sobre isso aqui na terça-feira passada, não sei se vocês pegaram. Jesus, quando ele falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, não são espírito e vida só pelo fato de nós falarmos. Porque antes, Jesus está falando: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então, as orações têm o poder de eliminar esse apetite da carne, juntamente com o jejum, né? E quando o Espírito Santo ele vivifica a palavra de Deus no nosso interior, aí sim, quando você diz, ela se torna espírito e vida. Então, tudo é possível ao que crê. Na verdade, eu entendi dessa forma, o Espírito Santo me mostrou que tudo é possível àquele que ora. Porque a causa dele ter movido naquela situação impossível aos nossos olhos humanos, que nem os discípulos conseguiram expulsar, só Jesus conseguiu porque ele estava um dia anterior em oração. Então, a causa que fez com que Jesus operasse aquele milagre extraordinário, e ele falou lá no contexto, que tudo é possível àquele que crê. E eu entendi que a causa principal, a causa única, na verdade, que fez com que Jesus pudesse ter expulsado aquele demônio, é isso aí. Então, o Espírito Santo parafraseou no meu coração: tudo é possível àquele que ora. Então, não existe impossibilidade no ambiente da oração, queridos. Amém? Então, terceiro motivo, oração no secreto, ele movimenta a fonte de água viva no nosso interior. Em Juízes, capítulo 15, versículos de 9 a 20, tem uma situação em que Sansão, ele é tomado de uma forma sobrenatural, espetacular pelo Espírito Santo. E ele consegue, com uma queixada de jumento, matar 1000 homens sozinho. E depois dele ter feito tudo aquilo, que com certeza não foi na força do braço dele, foi na força do Espírito Santo, que a passagem diz claramente isso, ele ficou esgotado, ele teve sede. Ele ficou esgotado. E ele estava a ponto de morrer de sede. E no verso 18, Juízes 15, 18, diz: Sansão estava com muita sede e clamou, presta atenção no detalhe, clamou, orou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus, então, ouviu a oração de Sansão, porque ele clamou, e ele abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, ele chamou aquela fonte de Enacoré, que no hebraico significa a fonte do que clama, a fonte do que ora. Então, isso me diz o seguinte, queridos, que você move no poder de Deus num dia, mas depois que você é usado por Deus de forma tremenda, você precisa recarregar a bateria. O pastor Paulo fala muito sobre isso aqui, né? Para eu poder usar toda a potencialidade daquele celular, eu tenho que deixar ele 100%. Ele vai baixando, aí você não vai ter aquela potência que ele tem. É a mesma coisa aqui. Sansão ele teve uma vitória esmagadora, né? Podemos dizer profeticamente, contra o inferno. Você resistiu ao inferno de forma tremenda. Mas, querido, se você não renovar essa fonte, você vai morrer de sede. Porque, é bem claro, se Sansão não tivesse, Deus sabia que ele estava morrendo de sede, mas se Sansão não tivesse clamado a Deus,
Deus não teria aberto aquela fonte. Tanto que ele chamou aquele nome como a fonte do que clama. Aí o Espírito Santo me mostrou, João 4, 13 e 14. João 4, capítulo 13 e 14. Olha o que ele diz lá para aquela mulher do poço. João 4, capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Foi o que Sansão fez. Ele foi usado por Deus, ele voltou a ter sede, porque o corpo dele foi usado. Ele precisa recuperar o vigor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então, dentro do nosso coração tem as águas, a fonte. O Espírito Santo, em João 7,38, diz que no nosso interior fluirão rios de água viva. Mas pegando esse trecho de Juízes, de Sansão, que é a fonte daquele que clama, esse rio que está no teu coração, no teu interior, queridos, ele só vai se movimentar se você clamar. É a fonte do que clama. Então, essa fonte, ela vai jorrar sempre. Mas se você parar de orar, você não vai será restabelecido. E você corre sérios riscos de morrer de sede. Eu entendi claramente que aquele que negligencia uma vida de oração está bem mais perto de abandonar a fé do que prosseguir em diante. Está a ponto de morrer de sede. Porque a fonte, Deus só vai prover para nós, se nós clamarmos por ela. Então, no nosso interior, só fluirão rios de água viva, ela só vai se movimentar se nós cooperarmos com o Espírito Santo, orando, clamando a Ele, para que Ele venha intervir e revigorar a nossa força, assim, e podermos continuar caminhando. E isso se dá na oração no secreto, né? Porque a gente inverte, né? A gente inverte tudo, nossa carne inverte tudo, né? A gente, ao invés de priorizar uma vida de oração, a gente tenta deixar para depois, né? Eu considero a oração como as ofertas, por exemplo. Se você não separar logo no início do orçamento, dificilmente você vai doar depois. E com as orações é a mesma coisa. A gente faz tudo e depois não sobra tempo para estar a sós com Deus. Então, nós devemos fazer o contrário, querido. Lembra lá, 1 Timóteo 2, antes de tudo, orar? Então, o que é a primeira coisa que nós temos que fazer assim que a gente levanta? Separar aquele tempo para estar a sós com o Senhor. Porque se a raiz for santa, todos os ramos serão. Porque se você priorizar um tempo com Deus diariamente, a primeira porção do dia, queridos, tudo que você fizer será na força do Espírito Santo. E não haverá monte algum que vai poder impedir de você caminhar. Porque você escolheu, primeiramente, orar. Então, nosso pastor Paulo é um grande exemplo disso. A vida dele, o ministério dele está no nível, crescendo, está no nível maravilhoso. Ele está vendo os resultados, porque ele escolheu, todos os dias, não sair de casa sem estar em comunhão com o Espírito Santo. E nós temos um exemplo aqui a seguir. E aqui o Espírito Santo só está ressaltando aquilo que o nosso pastor está fazendo resultados. Isso não é privilégio para os pastores, é para todo aquele que crê. Você e eu, independente de ser pastor ou não, nós fomos chamados para nos mover no sobrenatural de Deus, de você impor as mãos sobre os enfermos e os curar, de fazer coisas tremendas, de colocar esse mundo de cabeça para baixo. Porque o mundo ele está desesperado. Ele está desesperado, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E o que nós vamos fazer nessa terra? Vamos viver uma vida medíocre espiritual? Não, eu quero romper no sobrenatural de Deus. Mas o segredo está aqui, oração no secreto. É ela, queridos, que vai ativar a fonte que está dentro de nós e vai nos dar força para prosseguir. Amém? E o quarto motivo, oração no secreto permite a vivificação do Espírito Santo no nosso interior, para que possamos explodir as circunstâncias.
Eu até antecipei, falei de João 6,63, que o Espírito, quando vivifica no nosso coração, aí sim, as palavras que nós dizemos serão Espírito e vida. E isso é vivificado pelas orações. Vou provar para você em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 5. Explodir as circunstâncias, queridos, é o poder que está dentro de nós, na força do Espírito Santo. Esse poder, ele vem quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e você recebe esse revestimento maravilhoso que te capacita a influenciar as circunstâncias. Então, Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 5, olha o que está dizendo aqui. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Isso aqui é o poder de Deus diante de todas as circunstâncias que o inferno promove contra a nossa vida. De que maneira? Quando nós oramos. Quando nós oramos, Deus responde com fogo, e nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Agora, este fogo do Espírito, ele está dentro de nós. E quando nós permitimos que o Espírito Santo vivifica a palavra dele, através das nossas orações, querido, nós respondemos diante dos gigantes que aparecem contra nós. Porque no secreto nós matamos um urso e um leão. E quando vem um gigante, ele vai morrer. E você não vai fazer esforço nenhum. Simplesmente você vai na força do Espírito Santo, porque você ora no secreto. Então, essa palavra poder, né, uma dos significados da palavra poder é dunamis, capacidade de influenciar circunstâncias, de onde se originou a palavra dinamite. É essa palavra, é esse dinamite, queridos, que está dentro de mim e de você. E ele só é ativado quando o Espírito Santo vivifica mediante uma vida de oração. E aí, nada vai nos resistir. Então, Elias orou e o poder de Deus foi manifestado no Monte Carmelo. Deus respondeu com fogo às orações de Elias. Então, profeticamente, nós entendemos que as nossas orações nos capacitam a fazer com que o poder de Deus, o fogo de Deus, arrebente com qualquer circunstância que se levante contra nós. Tá? Casa de oração é igual a casa de poder. Tem tudo a ver. Vamos lá, Mateus 21. Mateus capítulo 21. Olha a eficácia do poder de Deus como consequência de uma vida de oração. Vamos entender o contexto. Mateus capítulo 21, versículos 12 a 16. Vamos prestar atenção, olha lá. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe Jesus: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi. E eles se indignaram, e disseram-lhe: ouves os que eles dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Está em Salmos isso. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Olha só a sequência. Jesus chega lá, remove tudo que está atrapalhando a vida de oração, todos os entulhos, tudo aquilo, ganância, soberba, toda a obra da carne. Ele remove tudo e ele diz que a minha casa, ela será chamada casa de oração. E essa casa de oração, querido, profeticamente, ele não está falando do templo físico, não está falando disso aqui. Ele está falando da casa, habitação do Espírito Santo, que somos nós. Templos e habitação do Espírito Santo. Então, vamos entender. Para que nosso templo seja chamado templo
casa de oração, nós temos que, primeiramente, remover tudo que nos atrapalha. Olha, de novo. Olha só como a palavra, ela confirma tudo. Mais uma testemunha, né? Vamos remover o urso, o leão, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de oração. E como consequência, no verso 14, foram ter com ele cegos e coxos. E qual foi a consequência? Jesus curou os coxos. Então, se quisermos realmente demonstrar esse poder de Deus, primeiramente, removendo os entulhos da carne, para que a nossa casa seja uma casa de oração, e como consequência, nós vamos operar poder no nome de Jesus. Os coxos e os cegos e qualquer pessoa necessitada vão se apresentar a nós, e como consequência, nós vamos curá-los. E consequentemente, ainda mais, as crianças louvaram essa majestade de Deus. Louvaram o que Jesus fez, curando os coxos, os cegos e qualquer pessoa necessitada. Então, casa de oração, querido, é igual a casa de poder. Eu anotei essa frase aqui. A menos que sejamos, na prática, a casa de oração de Jesus, não seremos sua casa de poder e nem do perfeito louvor. Porque tudo o que acontece com as pessoas é para glorificar o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele sempre será glorificado quando as nossas muralhas caírem. Quando nós rompermos em fé, não somos nós que seremos glorificados, é o nome de Jesus. Então, tudo isso como uma consequência de uma casa de oração. Eu também achei em Ezequiel 44, do 10 ao 16, que a maior honra de um filho de Deus não é estar servindo. A maior honra de um filho de Deus é estar ministrando diante dele em oração. Então, depois vocês leem em casa, por causa do tempo, Ezequiel 44, do 10 a 16. A maior honra de um filho de Deus que anda em santidade, que o honra acima de todas as coisas, é ministrar diante de Deus. Ou seja, a maior honra não é nem servir. A maior honra é você estar com o Senhor no secreto, ministrando a Ele em oração. E Apocalipse 2, e Ele está convocando a todos nós a tentarmos para isso aqui. Apocalipse 2, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não os são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Só elogio, só execução. Mas olha o que Jesus falou para eles. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Jesus só elogiou o serviço deles nos versículos 2 e 3. Mas no versículo 4 e o início do 5, ele pediu para eles se arrependerem, porque Jesus, ele não está muito preocupado com o serviço. O serviço, ele flui da nossa vida de comunhão. E quando você está agarrado com Jesus, que é a sua recompensa, no primeiro amor, tudo que você fizer, aí sim, ele vai aceitar. Foi o que aconteceu com as ofertas de Caim e Abel. Abel, ele deu o melhor, as primícias, aquilo que representava o coração dele. Já Caim, ele só se preocupou em dar algo, mas não deu o coração dele. Então, o que Jesus mais se preocupa, mais que Ele quer de nós, queridos, é a comunhão. E o serviço, ele vai fluir. Não quer dizer que você vai ficar só em comunhão e não vai fazer nada. Cuidado com o desequilíbrio. Mas o serviço, ele deve fluir mediante a comunhão com Ele. Se você está fazendo algo para Deus, mas que isso não é uma extensão do seu coração, do seu relacionamento com Ele, que é a sua recompensa, sinto muito te dizer, você está trabalhando em vão. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Então, o resumo do ministério de Jesus foram as orações no secreto. Eu quero encerrar com isso aqui. Eu preciso falar sobre isso. Aguarda quem pode dar mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Tá bom, acho que dá. Brincadeira, gente. Vamos lá. Então, eu acredito que em 10 dá tempo. Então, vamos resumir o ministério de Jesus. Lembra no início da mensagem que eu falei? Que se nós crermos, faremos as mesmas obras que ele fez, até maiores. Então, vamos na causa que Jesus fez tudo o que nós vimos. Então, eu separei aqui que o resumo do ministério de Jesus foram as orações no secreto. O resumo do ministério do apóstolo Paulo foram as orações no secreto, que ele falava que orava mais em línguas do que todos os crentes de Corinto. E não só orava em línguas, como ele disse no versículo 15, que ele orava em línguas e na mente também. Então, o apóstolo Paulo, ele orou muito, por isso que ele teve sucesso no ministério dele. O resumo do ministério dos apóstolos foram as orações no secreto. Ele separou algumas pessoas para poder trabalharem na distribuição das viúvas, das comidas, das outras coisas, e eles se dedicaram à palavra e à oração. Está lá em Atos, capítulo 6, versos 1 e 4. E o resumo do ministério da igreja primitiva também foram as orações no secreto. Atos 2 e 42, que eles dizem que eles se reuniam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E coisas tremendas aconteciam no meio deles. E porque eles se juntavam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o resumo do nosso ministério, se quisermos fazer o que eles faziam, devem ser também as nossas orações no secreto. Tá? E eu fiz um resumo da vida de Jesus. Jesus, logo de cara, ele começou o seu ministério só com 40 dias de jejum e oração. Só isso. E Lucas 4 diz que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. E depois de 40 dias, ele regressou do deserto no poder do Espírito Santo. Porque ele passou esses 40 dias orando e jejuando. E como consequência, ele voltou no poder do Espírito Santo. Né? Lembra que nós falamos sobre o poder de Deus, que é uma consequência de uma vida de oração. E Jesus, durante muitas vezes, ele levantava-se de manhã bem cedo para orar em lugares desertos, secretos de novo. Marcos 1:35. Jesus se levantava de manhã bem cedo para orar em lugares desertos. No meio do ministério dele, Jesus sempre se afastava da agitação da multidão para orar sozinho. Muitos líderes veem seus ministérios crescendo e dão muitas desculpas. Estou ocupado demais para orar. Mas eu digo para eles, não vão me ouvir, mas vou dizer, você deve estar ocupado demais para não deixar de orar. Foi o que Jesus fez. Porque se você parar de orar, queridos, o ministério vai ser a própria derrocada da nossa vida. Porque Jesus, ele sempre se apartava da agitação da multidão para poder estar sozinho com o Pai em oração. Sempre. Jesus sempre se afastava da multidão. O ministério crescendo. Nessa passagem aqui de Mateus 14, 23, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes e alimentado 5.000. E naquele alvoroço, aquela alegria, ele simplesmente se afastou de todo mundo e foi orar. Então ele fazia muito isso. Então, ocupado demais para deixar de orar. Ai de nós, se nós pararmos de orar. E Lucas 22, 39, momentos antes de Jesus ser crucificado, ele no jardim do Getsêmani saiu para orar. E diz lá como era o seu costume. 3 anos e meio depois, a palavra diz que, como era o seu costume, Jesus saiu para orar. E o detalhe interessante é que ele chegou a dizer para os discípulos: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Jesus, ele também foi tentado, gente. A única diferença é que ele não pecou. Mas as mesmas tentações que nós passamos, ele também passou. Ele nos ensinou na oração modelo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se Jesus disse que eles não vigiaram com ele, isso diz para nós que Jesus também vigiava e orava para não cair em tentação, queridos. Porque se ele tivesse cedido à tentação, nós não estaremos aqui.
E ele, mesmo sendo Deus, 100% Deus, ele se esvaziou, ficou 100% homem perfeito, sem nenhum defeito. E ele, mesmo assim, ele vigiava constantemente em oração para não cair em tentação. Vocês não vigiaram comigo. Então, como de costume, ele, no final do ministério dele, 3 anos e meio, a Bíblia diz que, como era seu costume, ele orava. E pendurado no madeiro, Jesus orou: Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Pai, a Ti entrego o meu espírito. Pai, porque me abandonaste? Ele estava orando. Até mesmo encravado na cruz, Jesus continuou orando. E o melhor de todos, querido, hoje, Jesus, glorificado, ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono de todas as coisas, que tem a chave da morte e do inferno, a Bíblia diz em Hebreus 7:25, que Ele vive para interceder por nós. Jesus, Ele não para de orar. E quem somos nós para parar de orar também, queridos? Esse é o resumo da vida de Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele não focou nos resultados de Jesus. Ele resumiu a vida de Jesus dessa forma: durante os seus dias de vida na terra, o que Jesus fez? Durante os seus dias de vida na terra, operou milagres, curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos? Não. Isso foi uma consequência. O escritor aos Hebreus, ele foi na causa de tudo que Jesus fez. Então, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Esse foi o resumo da vida de Jesus. E o escritor aos Hebreus não resumiu a vida de Jesus mencionando os milagres, mas focou na causa deles. Então, se quisermos ser bem-sucedidos como Jesus foi nos milagres, é indispensável nos relacionarmos com o Espírito Santo no secreto. Então, para terminar, eu peguei essa citação de duas pessoas que fizeram a diferença na sua geração, foram homens, claro, de oração. E.M. Bounds, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, E.M. Bounds. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Vou repetir: quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a casa de Deus ao mundo. E para terminar, Charles Spurgeon, outro homem de Deus: nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Duas pessoas que viram o sobrenatural de Deus na vida deles cotidiana, e eles falaram o segredo do sucesso deles: oração. Então aqui a gente termina essa mensagem. Então eu oro para que o Espírito Santo, primeiramente, aqueça o meu coração ainda mais, e que eu venha a estar qualificado para poder continuar falando isso para vocês, porque eu preciso, você precisa, pastor Leandro precisa, pastor Paulo precisa, pastor Hélio precisa, todos nós precisamos ter uma vida intensa e fervorosa, habitual, diária, de oração no secreto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso foi feito no ambiente de oração, quando Jesus estava ensinando-nos a orar. Então, isso nos diz que oração é uma cota que vence diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, todos os dias você deve orar pedindo o pão. E o pão, para mim, ele representa a revelação da palavra de Deus. Que sem o alimento da palavra de Deus diária, nós não vamos conseguir viver. E a palavra de Deus, ela vem através das orações. Porque Jeremias 33:3 diz: clamas a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, para podermos entender essa palavra aqui, queridos, só na revelação do Espírito Santo. E ela vem quando nós clamamos a Deus em oração.
Quando nós oramos, nós não só pedimos para que Deus faça algo por nós, mas Ele também pede para que nós sejamos tudo para Ele também. Foi o que Jesus fez no Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Então, oração não é um ambiente que você pede somente tudo a Deus, mas é o ambiente que Ele pede tudo de você também. Amém, queridos? Então, essa é a nossa vida. Então, entenda, assiste de novo a mensagem, permita que o Espírito Santo fale alto ao seu coração. E faça isso, queridos. Nem que seja 5 minutos por dia antes de você fazer qualquer coisa. Depois vai aumentando. Acorda mais cedo. Mas prioriza a comunhão com o Espírito Santo. E até que você chegue ao ponto de você sequer pensar em sair de casa sem essa comunhão. E você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida, no nosso dia a dia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, é isso aí. Maravilha, mais uma vez nos abençoando tremendamente. Quem foi abençoado essa noite? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um relacionamento, uma oração, um relacionamento com Deus é uma busca, né? Para que Deus possa estar trazendo a revelação da sua palavra, edificando as nossas vidas. Mas também Deus nos mostra um conselho, né? A que compararei essa geração? São como crianças, como meninos na praça, correndo de um lado para o outro. A gente fica muito agitado, correndo para um lado para o outro, querendo fazer coisas, e a gente acaba perdendo o melhor de Deus. A gente tem que parar, se assentar, se aquietar, orar no nosso quarto, no escondido, no secreto, e Deus ali vai nos enxergar, vai nos ver, vai nos ouvir e vai nos abençoar. Deus também me lembra de Lucas 10, que fala sobre Marta e Maria, né? Maria se assentou aos pés do Senhor para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, para ter um relacionamento com Deus, enquanto Marta estava de um lado para o outro, como eu acabei de falar, como criança, agitada, de um lado para o outro, correndo para um lado para o outro, agitada, enquanto Maria se sentou para ouvir a voz de Deus. E ali Deus providenciou aquilo que precisava ser necessário a ser feito naquele lugar, pela pessoa que não se assentou aos pés dele. O serviço precisava ser feito, né? Porque se as duas sentam aos pés do Senhor, quem ia fazer o serviço? Ia ser feito depois que tivessem relacionamento com Deus. E não ficaria tudo para Marta. Depois que as duas tivessem tido relacionamento com Deus ali, ouvido a sua voz, os seus ensinamentos, o relacionamento com Ele sendo edificado, as duas sairiam juntas e iriam trabalhar, uma ajudando a outra. Não ficaria o peso todo para Marta. E ainda assim continuariam falando da palavra de Deus, daquilo que elas tinham sido abençoadas e aprendido antes. Mas por ela não querer sentar aos pés do Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, que é espírito e vida, todo o serviço ficou para ela. Então que você nessa noite, a partir dessa noite, se você não tem um relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração com Deus, passe a buscar o Senhor. Comece com 10 minutos, 15 minutos e assim vai aumentando. Eu lembro que no início da minha jornada, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, entreguei minha vida para Ele, eu comecei a ler a palavra durante 15 minutos, 20 minutos. Daqui a pouco eu estava toda manhã lendo e depois eu passei a ficar toda manhã e toda tarde. O dia inteiro lendo e buscando o Senhor, e Deus falava e fala muito até hoje, porque eu continuo buscando o Senhor. Então que essa vida de oração, desse relacionamento com Deus na nossa vida, na tua vida, seja crescente, de hoje até o final da tua vida, até o dia que Jesus voltar ou de quando Ele te chamar para estar junto com Ele. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Senhor, que veio de encontro às nossas necessidades, Pai. Que a nossa maior necessidade, a nossa prioridade é te buscar, é te conhecer, é de conhecer a Ti mais e mais, meu Pai. A Tua palavra diz que Teu povo, meu Pai, se orar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria e sararia nossas terras, Senhor. A nossa terra, o Teu povo, meu Pai. E nós estamos aqui para isso, Senhor, para Te buscar e clamar ao Senhor por vidas, Pai. Para essas vidas alcançarem, meu Pai, o Teu benefício, que foi na cruz do Calvário,
pagando um alto preço para que todos nós hoje pudéssemos viver uma vida de relacionamento contigo. E a partir da tua obra consumada na cruz do Calvário, formos e sermos abençoados, com saúde plena e perfeita, do alto das nossas cabeças à planta dos nossos pés, meu Pai. Eu quero te agradecer, porque essa obra está consumada. Os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra, meu Pai, as tuas bênçãos jamais passarão. Elas vão ser de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos, meu Pai. Eu quero te agradecer, porque a vida do teu povo, meu Pai, da tua igreja, do teu povo que está aqui, meu Pai, aquele que assiste pela internet, foi abençoada e será fortalecido, meu Pai, porque a tua palavra é espírito e vida. Que, meu Pai, eu te agradeço, porque como foi orado no início desse encontro, meu Pai, o teu povo vive de vitória em vitória, de glória em glória. Vive, meu Pai, para glorificar o teu nome e exaltar, mostrando que há um Deus que vive e reina e que cuida do seu povo, meu Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, porque estamos sustentados pelo poder da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que habita hoje em nós, meu Pai, e que nos direciona para ti, porque tu és o nosso alvo, o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado porque o véu foi rasgado e nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Obrigado pela liberdade com que o Senhor nos libertou. Obrigado porque somos livres. Obrigado porque nada pode ser feito contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade é essa, que o Senhor nos tornou em todas as coisas mais do que vencedores. Obrigado, meu Deus. Eu quero te agradecer, porque tu és, meu Pai, o nosso Pai, o nosso amigo e o nosso irmão. Eu abençoo a volta para casa dos meus irmãos que aqui estão em segurança, em proteção. 1000 cairão ao lado deles, 10.000, mas eles não serão atingidos. Obrigado, porque a necessidade do teu povo está suprida. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pela vitória na vida familiar, profissional, financeira, das portas abertas no trabalho para cada um que aqui está, Senhor, e aquele que nos assiste pela internet. Obrigado, meu Pai. E eu os despeço no nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém.